Oi pessoal, esse é o início do novo programa aqui do canal, que é de ler a Bíblia toda juntos, tá? Nós vamos ler toda a Bíblia. Eu pretendo que seja todo dia um capítulo da Bíblia, tá? Isso deve demorar uns 3 anos, menos de 4 anos, tá? Eu tenho 23 anos, então talvez com 27 a gente termine isso. E a ideia é a gente estudar toda a Bíblia. Na verdade não é bem estudar, só ler mesmo. E de repente eu pare para falar alguma coisa, para esclarecer alguma coisa e tal. Eu estou aqui com um iPad, porque eu não estou com a Bíblia na versão que eu gosto aqui. Eu gosto da NAA. Se você não tem uma versão, se você não tem ideia de que versão ler, eu recomendo a NAA, porque é uma versão fácil, de fácil entendimento, uma versão que qualquer pessoa, até um novo convertido, entende, que não é tão distante dos originais como uma NTLH ou a mensagem, por assim dizer. Nós vamos ler a Bíblia protestante de 66 livros, mas se você ler a Bíblia católica, você pode ficar também, mas eu vou ler a Bíblia protestante, que eu acredito que são os únicos livros inspirados por Deus. Bem, então vamos começar lendo toda a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1 hoje. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Veja que essa palavra céu está no plural. A gente vai desdobrar isso com o tempo, mas a Bíblia fala de 3 céus. E esse capítulo fala da criação do primeiro céu e do segundo céu. O primeiro céu é o céu das aves, onde as aves voam, e o segundo céu é o céu onde estão as estrelas e os planetas. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aqui a gente já começa vendo que a terra era sem forma e vazia. Tinha trevas sobre a face do abismo, ou seja, já tinha um abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus criou a terra, e nessa terra já tem abismo e águas. Claro que disso já existem teorias na teologia, né? Porque se tem uma coisa que tem muita teoria, é a teologia. Aí fala sobre, tem as teorias do gap. A gap é uma palavra inglesa que significa vácuo, lacuna, que é a ideia de que no versículo 1 de Gênesis 1 até o versículo 2 há uma lacuna de talvez bilhões de anos. Aconteceram muitas coisas e tal, e há quem diga que houve um dilúvio, destruiu uma raça pré-adâmica, ou seja, humanos que viveram antes de Adão, que Deus destruiu através de um dilúvio, por isso que tem abismo e tem água. Mas, como a Bíblia não fala isso, a Bíblia não deixa, pelo menos não explicita isso, não explicita porque a terra era sem forma e vazia, vamos ficar apenas com o que está escrito, tá? O texto apenas diz que Deus criou os céus e a terra no princípio, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. Que a gente pode até começar a ver a palavra de Deus falando conosco, né? A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas Deus diz: haja luz. Não importa quão sem forma e vazia a nossa vida esteja, quão profundo é o abismo que está em nossa alma e escuro, Deus ele pode resolver isso apenas com uma palavra. Ele diz: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, como tudo que Deus faz é bom, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Como a gente já viu, a gente vai ver daqui a alguns anos, quando a gente chegar nas cartas do apóstolo Pedro,
que o mundo foi criado dentro de águas. O mundo foi criado dentro de águas. E Deus, ele separou para ele fazer a terra, para ele dar forma e encher a terra, ele vai separar as águas. Ele vai usar um firmamento para separá-las. Deus, ele fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus, como a gente viu. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então a gente vê, no versículo 1, Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas isso não foi num tempo único. Isso foi em todo esse tempo. A gente está lendo tudo isso e tudo isso está dentro do versículo 1. Deus criou os céus e agora a gente viu o que são esses céus. Os céus são o firmamento que Deus criou para separar as águas. E a terra, e a gente vai ver como Deus fez essa terra. Ajuntando todas as águas, a gente vai ler. Houve tarde e manhã o segundo dia. Versículo 9. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra. É o ajuntamento de águas chamou mares. Pronto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Como que ele criou os céus? Ele fez a terra, o planeta, dentro de águas, o universo dentro de águas, e ele separou as águas com um firmamento. Foi assim que ele criou os céus. E das águas debaixo do firmamento, debaixo do céu, ele ordenou que se ajuntassem num só lugar. E assim ele fez a terra. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior, o sol, para governar o dia, e o menor, a lua, para governar a noite. E fez também as estrelas, para ajudarem a lua, que é menor. E os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Bom, aqui a gente separa já esses 6 dias que Deus criou a terra, né? Porque o sétimo ele descansou. Nesses 6 dias ele separa em 2. No primeiro, segundo e terceiro ele vai criar. No quarto, quinto e sexto ele vai resolver o problema do sem forma e vazio. Ou pelo menos do vazio. No primeiro dia ele disse: haja luz. As trevas já existiam, pelo menos no versículo 2. Ele disse: haja luz, e aí houve luz. Que luz era essa? A gente não sabe, porque o sol só foi criado agora no quarto dia. A gente não sabe que luz era essa, né? Mas enfim, Deus ele criou a luz e as trevas, ele fez separação entre a luz e as trevas. A luz ele chamou dia e noite. Esse foi o primeiro dia. O primeiro dia ele criou a luz, fez separação das luzes e trevas e criou dia e noite. No quarto dia ele vai encher isso que está vazio. Tá? Ele vai criar o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Certo? Esse foi o quarto dia. E Deus disse: agora o quinto dia já, que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Segundo dia, Deus tinha separado
as águas de cima do firmamento com as águas de baixo. Ele ordenou que todas as águas de baixo se juntarem num lugar só, surgisse a porção seca que ele chamou de terra, que assim se chama de Pangeia, que era um continente único. Não havia continente, só havia Pangeia, a terra. E agora, no quinto dia, ele vai encher os mares e a terra. A terra não tanto agora, mas nos mares ele vai encher com os peixes, com as criaturas marinhas, e na ave ele vai encher com as aves. Esse foi o quinto dia. Houve tarde de manhã, o quinto dia. E Deus disse, agora vamos para o sexto dia, que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Pronto. No terceiro dia, Deus ele vai ordenar que a terra produzisse as árvores, toda a vegetação junto com as sementes que já estão nela. Agora, no sexto dia, ele vai ordenar que a terra produza, produza seres vivos. Esses seres vivos, os animais, a vida animal surge da terra, junto com a vida vegetal. Da mesma forma que Deus, no primeiro, segundo e terceiro dia, ele criou de uma forma, como? Dizendo haja. A partir do quarto, quinto, sexto dia, ele não diz haja, ele diz produza. Quarto, quinto, sexto dia, ele diz para as coisas que ele criou no haja produzissem. Ok? Aqui começa a valer a lei que Deus cria no universo de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Deus ele criou até o terceiro dia e agora ele vai criar de outra forma, pedindo para as coisas se transformarem, produzirem, certo? E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio, como a gente já leu aqui. Deus ele é o criador do universo. Ele, como criador do universo, ele é automaticamente rei deste universo. Certo? Como a gente viu aqui, a gente vai ver daqui a alguns anos, quando a gente chegar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, existe um terceiro céu, que é o céu de Deus. Não falou nesse capítulo desse céu. Não falou nesse capítulo. A gente não vai ver aqui o trono de Deus, os 24 anciãos, o arco celeste. O arco celeste até vai aparecer no capítulo 6, Gênesis, mas não falou aqui das rodas do trono, nada disso. O que está contemplando aqui é do segundo céu para baixo. O universo que Deus criou. Deus ele criou esse universo. Esse universo é veja que no capítulo 1, Deus está expandindo o seu reino. Ele está expandindo o seu reino. Ele cria a terra, ele foca bastante na terra. E agora Deus é um trio. Deus são 3 pessoas. Essas 3 pessoas conversam entre si e eles falam o seguinte: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para quê? A gente vê o porquê. Tenha ele domínio. Para que Deus vai criar agora uma espécie diferente de tudo que ele fez? Agora uma espécie mais gloriosa, uma espécie que é a imagem e semelhança dele. Para fazer o que ele faz. Deus ele é rei. Então Deus ele cria o ser humano para ser rei da terra. Deus ele é rei do universo. Agora ele cria a terra como uma colônia desse reino e decide fazer o ser humano para ser rei dessa colônia, para ter domínio sobre a terra e todas as coisas que ele criou e mandou que fossem produzidas na terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Ou seja, encham a terra e a dominem.
tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Agora, o alimento que Deus dá aos seres humanos são as sementes e os frutos das árvores. E para todos os animais da terra, ou melhor, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Quando Deus estava criando as partes, as coisas individualmente, ele dizia que era bom. E agora que ele terminou, que ele concluiu, ele vê que o todo é muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Graças a Deus por hoje. Até a próxima.